sentar, para nos erguer, para nos colocar de pé, que nesta manhã a Tua palavra venha ministrar, Senhor, de modo que nós venhamos a diminuir e o Senhor a crescer, e nós venhamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós, Senhor, e nós venhamos, Senhor, a ser edificados pela Tua presença e pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. O tema da mensagem nesta manhã é atitudes que geram transformação. Você pode dizer comigo, atitudes? Agora de verdade, tá bom? Atitudes que geram transformação. Atitudes que geram transformação. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esse contexto, quando eu olho para aquilo que Paulo e Barnabé estão vivendo, e o lugar agora onde eles estão inseridos, Listra, que era uma província de Roma, eles estão agora nesta cidade, eles estão ali pregando o evangelho, parte daquilo que faz parte da sua primeira viagem missionária. Quando eu olho para todo o enredo que envolve essa cidade, essa história, eu começo a visualizar algo que essa história deste paralítico nos ensina, e não nos ensina somente nos aspectos de cura física, mas nos ensina para a vida. Há algo que acontece no contexto da história deste moço, que a Bíblia não cita o nome, que a Bíblia não cita a idade, que a Bíblia não fala quanto tempo ele padecia desta enfermidade no sentido de idade, mas certamente diz que desde o seu nascimento ele já sofria desta paralisia, desta enfermidade, que ele nunca havia andado até os dias de hoje. E algumas atitudes e algumas situações que permeiam essa história, elas saltam aos nossos olhos e ao nosso coração para compreender algo que nós precisamos entender e viver, para que nós vejamos e vivamos transformação nas nossas vidas. Talvez você está aqui nesta manhã e, como este homem, você precisa de uma transformação. Talvez você está aqui nesta manhã e, como este homem, você precisa de algo novo, de uma mudança na tua vida. E é isso que nós entendemos quando nós nos deparamos com esta história. O contexto da história, de um modo geral, Paulo e Barnabé, eles saem para a sua primeira viagem missionária. E aí então eles são direcionados pelo Espírito Santo de Deus e eles vão para Chipre. Quando eles chegam em Chipre, eles começam a pregar o evangelho. E ali eles pregam o evangelho, eles repreendem um moço chamado Elimas, que era um mago, conhecido como mago naquela cidade, que fazia ali alguns ilusionismos, algumas coisas, e aí eles repreendem este moço, eles repreendem aquela situação, eles pregam o evangelho naquele lugar, e aí então eles são mandados embora daquela cidade. E dali eles caminham para uma cidade chamada Antioquia de Pisídia. E aí eles vão para Antioquia de Pisídia, e ali eles se deparam novamente com o povo, eles pregam o evangelho, eles começam a pregar o evangelho naquele lugar, eles vão às sinagogas, e eles começam a anunciar o evangelho de Cristo, aquele povo, e muitos, gente, ouvindo a verdade do evangelho, eles são alcançados pela verdade genuína do evangelho, e eles se convertem. E no entanto, alguns judeus se opuseram aquilo que estava acontecendo, e eles então se levantaram contra Barnabé e Paulo, e eles começaram a perseguir Barnabé e Paulo, e expulsaram Barnabé e Paulo do território, dali de Antioquia de Pisídia, e novamente Paulo e Barnabé se vê indo a outra cidade, indo a outro lugar para pregar o evangelho. E é muito interessante, abrindo um parênteses aqui, que eles não desistem, pelo contrário, eles perseveram naquilo que Deus lhes confiou. Eles saem na primeira viagem missionária, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, eles vão para Chipre, lá eles pregam a verdade, lá eles anunciam o evangelho da salvação em Cristo Jesus, dali eles saem, vão para Antioquia de Pisídia, ali eles pregam o evangelho novamente nas sinagogas, gentios são alcançados, os judeus se opõem a essa pregação, expulsam eles daquele lugar, e eles vão agora para Icônio. E quando eles chegam em Icônio, novamente, eles vão às sinagogas, e eles começam a pregar o evangelho naquele lugar, eles começam a anunciar, tanto a judeus quanto a gregos, e estes se convertem ao evangelho, estes se convertem à verdade genuína da palavra de Deus, se convertem a Cristo, que é o único Senhor e Salvador. Mas ali havia alguns que não estavam de acordo com o que eles estavam falando, com o que Paulo e Barnabé estavam falando.
E aí novamente esses homens, alguns daquela cidade de Icônio, se levantam contra Barnabé, contra Paulo, e eles começam novamente a criar situações para os perseguir, de modo que eles conseguem convencer alguns e também as autoridades a maltratar esses homens, chamado Paulo e Barnabé, e apedrejá-los. Quando Paulo e Barnabé ficam sabendo disso, quando Paulo e Barnabé recebem essa notícia, a Bíblia conta no capítulo 13, para o capítulo 14, que eles fogem da cidade de Icônio, e aí então eles vão para Listra e vão para Derbe. E é indo para Listra que eles vão ter um encontro com esse moço, com esse homem paralítico. E aqui começa todo o enredo da nossa história. Mas você vai dizer: Rodolfo, por que você está dizendo e contando tudo isso? Para que você entenda o contexto, para que você entenda que nós estamos falando de dois homens direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando de um homem chamado Paulo e de outro homem chamado Barnabé, que não se opunham às circunstâncias, que não se entregavam diante das situações adversas, pelo contrário, eles tinham fome e sede de pregar o Evangelho aonde quer que eles estivessem, aonde quer que eles fossem, independente da oposição, independente da perseguição, independente das circunstâncias adversas, independente daqueles que se levantavam contra eles, independente de tudo, eles sabiam quem estava direcionando eles nesta viagem. Esta que é a primeira de outras várias que eles irão fazer. O livro de Atos vai contar 3, mas as viagens missionárias que eles fazem para a pregação do Evangelho, para que ela chegue até os dias de hoje, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. O Evangelho ele foi pregado desde a igreja primitiva, ali depois de Cristo, até os dias de hoje. Pessoas morreram, pessoas sofreram, pessoas perderam a própria vida para a pregação do Evangelho manter-se genuína, e eu e você estarmos aqui hoje, desfrutando da verdade genuína e poderosa de Cristo Jesus, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, a verdade de Cristo que transforma a minha e a tua vida. E agora Paulo, cheio do Espírito Santo, porque quando você começa a entender a história, quando você começa a ler, você vai perceber que a todo momento, Dr. Lucas, do qual escreve o livro de Atos, ele vai a todo momento citar e apontar o fato dos apóstolos, daqueles que estavam participando da obra, estarem cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui nós compreendemos outra coisa, para que nós vivamos. E eu disse ontem aqui, enquanto falava de Estevão aos jovens, para que nós sejamos uma diferença para a nossa geração, para que nós marquemos essa geração, para que nós sejamos agentes transformadores no nosso tempo, no lugar onde nós estamos inseridos. Nós precisamos entender que precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não existe outra forma de pagarmos o preço para vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida, se nós não formos cheios do Espírito Santo de Deus. E Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, a todo momento, quando ele está falando do direcionamento da igreja, quando ele está falando da pregação do Evangelho, quando ele está falando sobre as perseguições, a todo momento ele enfatiza, e esses estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Você pode olhar, por exemplo, no versículo 52 do capítulo 13, um pouquinho antes. Mesmo eles sendo ali perseguidos, mesmo eles sendo ali confrontados, eles ali agora, no versículo 52, a Bíblia diz: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Mesmo em Icônio, eles não tendo sido bem recebidos por alguns, mas eles não olhavam as circunstâncias adversas, eles olhavam, alguns não receberam, mas teve muitos que receberam. O Espírito Santo está fazendo a obra, e isso os alegrava, independente da circunstância. E Lucas vai descrever isso por diversas vezes. A alegria que eles tinham de estar na prisão e não questionar, não murmurar, não reclamar. Pelo contrário, mesmo na prisão eles adoravam, como em Atos capítulo 16, versículo 25. Agora Paulo já não está mais com Barnabé, porque Barnabé vai para um caminho com João Marcos. Então Paulo ele vai seguir com Silas, e ele vai ser aprisionado. E na prisão, capítulo 16, versículo 25, a Bíblia diz que eles vão estar presos em cadeias. E mesmo acorrentados com cadeias, a Bíblia diz que perto da meia-noite eles adoram. Meu irmão, só adora na circunstância adversa quem é cheio do Espírito Santo. Só se alegra diante das lutas, porque sabe quem está no controle da vida, quem é cheio do Espírito Santo. E é isso que está acontecendo na vida desses homens.
E agora esses homens, eles chegam a uma cidade, numa província romana chamada Listra. E quando eles se deparam com a situação deste homem paralítico desde nascimento, algumas coisas vão acontecer aqui, e são atitudes que trazem para nós lições que nós devemos compreender para a vida, não só para sermos curados, porque muitas vezes nós achamos que as lições de milagres, elas servem somente para a cura física, e elas servem tanto para a cura física, quanto para todas as áreas das nossas vidas, porque talvez você não está vivendo e desfrutando daquilo que Deus quer para a tua vida, porque você não está tendo algumas atitudes que este moço, este paralítico teve. E é isso que eu quero falar com você nesta manhã. Existem atitudes que tomamos que geram transformação em nós, em todas as áreas das nossas vidas. Porque talvez você está aqui nesta manhã e você precisa de uma cura no teu físico. Talvez você está aqui e o teu físico está bom e você precisa de uma cura nas suas emoções. Mas talvez você está aqui, nem as suas emoções e nem o seu físico está abalado, mas o seu casamento está à beira da falência. Mas talvez nada disso te importe hoje, porque a sua preocupação é a porta de trabalho que não acontece. Dentre tantas outras circunstâncias adversas que você pode estar enfrentando, como esse paralítico de Listra estava. E a primeira coisa que eu aprendo, a primeira atitude que eu vejo neste homem, que nós precisamos ter para viver uma transformação, seja em qual área da nossa vida for, está no versículo 8, na sua parte inicial ali. Nós entendemos o que estava acontecendo, e a primeira coisa acontece, a primeira atitude vem no versículo 9, mas lendo para você de novo, para te lembrar, a Bíblia diz em Listra, versículo 8 do capítulo 14, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o nascimento, que nunca tinha conseguido andar. Este homem ouviu Paulo falar. Primeira atitude que eu aprendo, ele ouviu. Por que ele ouve, Rodolfo? Porque aqui, diferentemente das histórias que eu contei para você, e aqui provavelmente a cidade de Listra não tinha sinagoga. Então, diferentemente das cidades anteriores, na qual eu percorri a minha introdução para você, na qual quando Paulo e Barnabé, eles chegam nas cidades, como chegaram em Antioquia de Pisídia, como chegaram em Chipre, como chegaram em Icônio, e eles vão até as sinagogas para pregar o evangelho. Diferente dessas cidades, Listra provavelmente não tinha sinagoga, porque eles vão pregar ao ar livre. Eles vão pregar provavelmente numa praça, num lugar onde havia muito movimento de gente, e aonde havia muito movimento de gente, provavelmente esse homem estava, porque além de paralítico, ele era mendigo, porque ele não podia se sustentar de nenhuma outra forma, porque havia outros entendimentos que nós não vamos abrir aqui, do complexo da lei e todo o entendimento judaico acerca de um homem e de uma mulher, por exemplo, que sofria de uma enfermidade desde nascença, que era amaldiçoado, que era consequência do pecado dos pais, e toda essa compreensão que não vem ao caso aqui, mas fato é que este homem, ele era provavelmente mendigo e estava naquele lugar de muito movimento para pedir esmolas. E Paulo e Silas estão neste mesmo lugar, porque era um lugar de movimento, pregando o evangelho. E a Bíblia diz que este moço, que este homem ouviu Paulo e Barnabé falar. E a primeira coisa que nós entendemos e compreendemos para que a nossa vida passe por um processo de transformação, porque a primeira atitude que este moço tem é ouvir o que Paulo fala. O que nós temos ouvido? O que eu e você temos ouvido provavelmente vai gerar aquilo no qual nós vamos acreditar. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, é muito provável que você vá crer naquilo que a palavra de Deus fale. A Bíblia vai citar que como crerão, se não há quem pregue? Porque o crer, ele vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
Mas o que nós temos ouvido nesses últimos dias? Do que nós temos alimentado os nossos ouvidos? Porque o ouvido é como janela para o nosso coração. Aquilo que nós ouvimos, isso nós geramos. O que você tem ouvido dentro da tua casa? O que você tem escutado? O que você tem forçado os seus ouvidos a ouvirem, para que isso gere no teu coração uma esperança, uma perspectiva de melhora, uma esperança de que as coisas podem mudar, de um sobrenatural, de um agir de Deus. E essa é a grande questão, porque muitas vezes nós não estamos ouvindo aquilo que vai gerar fé no nosso coração. E a Bíblia diz que este moço ouvia o que Paulo falava. A primeira atitude que nós temos que ter para termos transformação é começar a ouvir. Às vezes o seu casamento não está legal porque você não tem ouvido sua esposa. Às vezes o teu casamento não está legal porque você não ouve teu esposo. Às vezes as circunstâncias não estão boas porque você não tem dado ouvido aos conselhos daqueles que sabem alguma coisa, porque nós muitas vezes nos achamos autossuficientes diante de algo. Porque lá em 1990 deu certo, agora tem que dar certo de novo. Não tem. Porque as coisas mudam, porque o tempo passa, e aí nós não nos damos a oportunidade de ouvir quem sabe mais que a gente. A gente não assenta para aprender com quem conhece mais da vida do que a gente. Sabe por quê? Porque a gente vive num tempo em que nós não temos tempo de ouvir. Mas nós queremos falar. Nós queremos ser ouvidos. Nós vivemos uma pressa desacerbada, acelerada, que o dia precisa ter muito mais que 24 horas para talvez você dar conta. E nós não temos tempo de ouvir. Mas talvez o problema no qual você está inserido hoje só será resolvido se você parar para ouvir. Ouvir teu filho, ouvir tua esposa, ouvir teu esposo, ouvir conselho de quem sabe, ouvir a palavra de Deus. Porque muitos não têm tido tempo de ouvir a palavra de Deus. E hoje não é mais desculpa, porque hoje nós temos Bíblia em áudio, nós temos livro em áudio, nós temos pregação em áudio, nós temos devocional, nós temos podcast, nós temos tudo em áudio. Devocional do pastor em áudio. Minhas pregações você pode pôr em áudio lá, olha que benção. Você pode colocar um culto como este. Enquanto você está indo para o trabalho, você vai ouvindo o culto. Você pode estar limpando tua casa e colocar um louvor. E aí você está lá passando por uma luta, orando e achando que Deus não ouve a tua oração, achando que Deus não escuta aquilo que você está clamando. E aí você ouve um louvor dizendo que Deus não rejeita oração, oração é alimento. Aí você lembra e fala: Deus não rejeita a minha oração, oração é alimento, eu vou continuar orando. E isso vai gerando esperança no teu coração, mas isso vem pelo ouvir. O que nós temos ouvido? Para que as nossas vidas sejam transformadas. O que nós temos alimentado nesse tempo de tantas notícias ruins? Eu gosto do Salmo 112. Foi um salmo que eu me apeguei muito nesse tempo de pandemia. Num tempo em que nós só ouvíamos desgraças, só ouvíamos notícias ruins, só ouvíamos tragédias. E o Salmo 112, versículo 7 diz: não temerei as más notícias, meu coração está firme, confiando no Senhor. E aí a gente inverte o versículo para entender. O salmista está dizendo: porque eu confio no Senhor, o meu coração está firme. E porque o meu coração está firme, eu não temo as más notícias. E aí quando vinham as notícias duras, difíceis, perdi amigos, perdi familiares nesse tempo de pandemia. Perdemos pastores chegados,
Mas eu lembrava da palavra de Deus que dizia: não temerei as más notícias, porque eu alimentei o meu ouvido com aquilo que gerou esperança no meu coração. Assim precisa ser a nossa vida, meu irmão. Alimente o seu ouvido daquilo que vai gerar esperança no teu coração. Para de alimentar teu ouvido com Fazenda, com Big Brother, com músicas que não adoram e não engrandecem a Deus. Para de se alimentar os seus ouvidos daquilo que não enriquece a tua fé. Volta a ouvir aquilo que te fortalece na presença de Deus. Porque aí, ouvindo, este moço, ele toma a segunda atitude. Ele tem a segunda atitude. O versículo 9 continua dizendo que depois de ele ouvir Paulo falar, Paulo voltou os olhos e fixou nele, e viu que ele tinha fé para ser curado. Segunda atitude de transformação: fé. Mas a fé só veio porque ele ouviu. Esse moço, ele estava há anos, desde o seu nascimento, paralítico. Imagine o coração desse moço. Imagine o coração desse homem. Imagine a expectativa que ele tinha de uma mudança. Nada, nenhuma, porque ninguém que passava por ele tinha tempo para ouvi-lo. Pelo contrário, as pessoas davam as esmolas logo para ele sair, para ele ir embora, não porque ele não andava, mas para sair de perto dele o quanto antes. Imagina quanto tempo esse moço queria desabafar alguma coisa, mas ninguém tinha tempo para ouvir. Vai ficar falando as suas mazelas, seus problemas, já basta os meus problemas. Já estou cheio de problema, então vou ouvir o problema dos outros. E as pessoas passavam rápido por ele. Mas Paulo teve uma atitude que poucos tiveram. Paulo olha e fixa os olhos nele. Há quanto tempo talvez esse moço não se sentia observado, olhado, amado, respeitado? E Paulo olha para ele e vê nele fé para ser curado. Mas fé porque ele ouviu e creu naquilo que estava sendo falado. Consegue entender a importância do ouvir? Porque o ouvir gera a fé no teu coração, para acreditar em algo que pode mudar, que pode transformar. Agora esse moço, ele está numa nova expectativa. Não é mais uma expectativa: alguém vai vir me buscar e eu vou embora, vou dormir, amanhã eu vou voltar, vão me colocar aqui e eu vou novamente pedir esmola, ou eu vou ter que ir me rastejando para casa, porque eu não tenho ninguém. Eu vou dormir, e aí eu vou voltar e eu vou pedir esmola novamente. Eu não tenho casa, eu vou me rastejar até um lugarzinho, um cantinho, eu vou dormir ali, me proteger do frio e vou voltar para pedir esmola. Essa era a expectativa desse moço, até ouvir a palavra de Deus. E agora gera fé no coração dele, gera uma esperança de uma mudança, porque agora ele está ouvindo Paulo pregar na cidade de Listra, de um Jesus que salva, de um Jesus que cura, de um Jesus que liberta, de um Jesus que transforma. E ele não está ouvindo de qualquer um, ele está ouvindo do apóstolo Paulo, que passou por todas essas cidades, que teve diversas experiências, que curou muita gente por intermédio do nome poderoso de Jesus Cristo, que é cheio do Espírito Santo e agente de transformação onde passa. Agora ele está tendo um encontro com o próprio Jesus, através da vida de Paulo. Isso gera fé no coração dele, porque quando nós ouvimos aquilo que é sadio, quando nós ouvimos aquilo que traz vida, quando nós ouvimos aquilo que é bom, que é a palavra de Deus, isso gera fé no nosso coração. Porque é no dia da adversidade que você vai precisar da palavra de Deus. Todos os dias você precisa. Mas existem lutas que nós só batalhamos com a palavra de Deus. Jesus é levado para o deserto, Mateus capítulo 4.
E ele foi levado pelo próprio Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que conduzindo o Espírito Santo Jesus ao deserto. Ele vai ali ficar num processo, num período de consagração, de jejum, 40 dias, 40 noites. E Satanás vai lá atormentar Jesus, tentá-lo, e Satanás tenta Jesus com a palavra. E Jesus, mesmo sendo a palavra, o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Ele vai tratar com Satanás e repreendê-lo na palavra. Porque a palavra é o nosso alimento para passarmos pelas provações. É no dia da luta que eu lembro que o meu Redentor vive. É no dia da adversidade que eu lembro que Ele está no controle de todas as coisas, e nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados a nosso respeito. É no dia da angústia que eu lembro que Ele é socorro bem presente na hora da dor, da tribulação, da aflição. É no tempo que eu acho que não tem mais saída que eu lembro que como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. E isso vai me colocando de pé para enfrentar aquilo que está na minha frente. Porque eu ouvi, gerou fé. E esse moço agora está nessa fase, nesse momento. Paulo olha para ele e vê que ele tem fé para ser curado, porque ele não só ouviu. Porque você pode vir aqui e ouvir, e pode ir embora para casa dizendo: Rodolfo falou nada com nada. Você pode ligar às 6 horas da tarde no YouTube, ou você pode vir aqui de novo ouvir o pastor Zé Roberto pregar, e você vai falar assim: falou nada com nada. Você pode pegar qualquer pregador, pôr na internet, assistir e falar: não falou nada com nada. Você pode ler a Bíblia e isso vir como palavra no teu coração e você não acreditar. Você pode. Mas se você crer, tudo pode mudar. Se você acreditar naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está lendo, naquilo que você está retendo, você pode ter uma transformação de vida. Seja na saúde, seja no casamento, seja na área profissional, seja na área emocional, seja qual área for, porque Jesus é poderoso para fazer o milagre. E aí nós temos a terceira atitude, que gera transformação. Versículo 9, então, este homem ouve Paulo falar, e por ouvir ele gera fé no teu coração, porque quando Paulo olha para ele, vê nele fé para ser curado. Então Paulo diz para ele. É interessante que essa atitude de Paulo é diferente da atitude de João e Pedro. A entrada da porta formosa no templo. A Bíblia diz que Pedro e João, eles fitam os olhos naquele paralítico, naquele coxo também, e fala para ele que eles não têm ouro nem prata, porque ele também está mendigando, ele também está pedindo esmola. E aí eles falam: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda. E aí eles pegam naquele moço pelo braço e levantam ele num salto, ele se coloca de pé. Mas essa história ela é diferente, porque a Bíblia diz que ele em alta voz disse: levante-se direito sobre os pés. A Bíblia não conta que ele tocou no paralítico. A Bíblia diz que ele deu uma ordem ao paralítico, e o paralítico se posicionou segundo a palavra do apóstolo, na autoridade do Espírito Santo de Deus. E a terceira atitude que eu aprendo aqui então, debaixo desse versículo 10, porque aí a Bíblia conta que o homem saltou e começou a andar. Ele nunca tinha andado, meu irmão, mas agora esse homem estava andando. Agora esse homem estava firmado sobre os seus tornozelos, caminhando no meio do povo. Terceira atitude que nós aprendemos, para encerrar: posicionamento. Para que nós vivamos, para que seja gerada uma transformação na nossa vida, seja em qual área for, nós precisamos ter posicionamento. Você decidiu pegar firme com Jesus, fique firme com Jesus. Você decidiu fazer um propósito com Jesus, fique firme no seu propósito.
Você decidiu batalhar por esse casamento, você vai batalhar por esse casamento, independente da circunstância. Você decidiu crer que a palavra do médico não é a última palavra a respeito do diagnóstico que você tem. Continue firme naquilo que você crê, porque fé e ação caminham juntas. Esse homem ouviu como você está ouvindo. Esse homem creu como eu quero acreditar que você está crendo. E agora chegou o momento desse homem agir. Nunca andou. Paulo vira para ele e diz assim: levanta direito sobre esses pés. Eu fico pensando na mente desse moço, desse homem. Falei, e agora? Como que eu vou levantar se eu nunca levantei? Como que eu vou dar o primeiro passo se eu nunca dei? Mas qual que era a diferença desse novo homem para o antigo? Que agora ele sabia em quem ele estava crendo. Talvez você nunca tomou um posicionamento para uma transformação de vida, por medo, por receio, por oposição, porque aquilo que você ouviu até hoje não foi suficiente para fazer você acreditar que era possível. Pelo contrário, você só ouvia aquilo que te colocava para baixo, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, como provavelmente esse homem ouviu por diversas vezes, na beira do caminho, na cidade de Listra. Mas agora ele ouviu algo que o transformou de dentro para fora. Porque a palavra de Deus não nos muda de fora para dentro, a palavra de Deus nos muda de dentro para fora. A conversão, quando Paulo vai escrever à igreja de Roma, capítulo 12, versículo 2, ele está falando de metanoia, ele está falando de mudança radical de mente, ou seja, a forma como eu pensava, aquilo que eu acreditava, aquilo que me alimentou até hoje, é convertido em acreditar naquilo que Deus diz ao meu respeito. Eu tenho uma mudança radical de mente, metanoia, mente mudada. Agora esse moço, ele começa a ouvir, a crer, então ele se posiciona debaixo de uma palavra de autoridade, a palavra de Cristo Jesus. Nós só vamos viver transformação quando nós nos posicionarmos debaixo daquilo que a palavra quer que nós vivamos. Porque eu preciso ter fé, mas eu preciso agir em prol daquilo. Não adianta eu crer que Deus vai abrir uma porta de trabalho se eu não sair para entregar um currículo. Eu só posso crer que Jesus vai fazer algo e ficar na minha casa achando que Deus é obrigado a me dar porque eu estou ali crendo. Eu preciso agir em prol daquilo que eu estou acreditando. Eu preciso batalhar, fazer a minha parte. E eu gosto de figurar esse entendimento com a história de Lázaro. Eu costumo dizer que quando Jesus chega à porta do túmulo, Jesus já sabia que Lázaro seria ressuscitado. Jesus sabia. E ele vira para aquelas pessoas que ali estão e fala: rola a pedra. E eles dizem: Senhor, já faz 4 dias, ele cheira mal. E Jesus fala: rola a pedra. Eu sei como funciona a decomposição de um corpo humano, eu sei. Mas eu não estou pedindo a sua explicação, eu estou pedindo para rolar a pedra. Bom, se Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus não era poderoso para colocar Lázaro do lado de fora sem precisar rolar a pedra? Não podia Jesus com um sopro rolar a pedra? Eu costumo dizer que se não tivessem rolado a pedra, Lázaro teria ficado ressuscitado do lado de dentro. Porque aquilo que Jesus tem por fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que nós temos que fazer, nós temos que fazer.
O rolar a pedra era dos homens, o ressuscitar era de Deus. Qual pedra você precisa rolar hoje? Quais tornozelos você precisa levantar direito? Quais tornozelos você precisa firmar hoje debaixo de uma palavra de autoridade de Jesus? O que você precisa se posicionar hoje para ter transformação de vida? Eu não sei, mas você sabe, e o Senhor conhece o teu coração. Mas eu quero dizer algo para você: o Espírito Santo está com você para te ajudar nessa fase. Ele está com você para te auxiliar neste momento de transformação. Ele não te deixou órfão, pelo contrário, Ele está contigo todos os dias até que se consumam os séculos. Por isso eu quero te convidar a se colocar de pé. E coloque-se de pé também o teu coração. Você sabe o que precisa ser transformado. Você sabe quais atitudes agora você precisa tomar. Você precisa ouvir, você precisa crer, você precisa se posicionar. Não adianta você querer uma mudança de vida sem agarrar firme com Jesus. Dia eu estou bem, dia eu estou mal, dia eu estou na igreja, dia eu estou cansado, dia eu faço, dia eu deixo de fazer. Tiago vai escrever à igreja a sua carta e vai dizer: não pense que vivendo desta forma inconstante, vocês obterão alguma coisa de Deus. É Tiago escrevendo, é Bíblia. Ele está dizendo: não achem que a inconstância de vocês vai fazer com que vocês obtenham algo da parte de Deus. Pelo contrário, vocês ficam parecendo a onda do mar, que o vento sopra para um lado, sopra para o outro, e vocês nunca estão fortalecidos. Que nós possamos nos posicionar, porque o Espírito Santo de Deus está com a gente. Ele quer que nós venhamos a ouvir aquilo que gera fé no nosso coração. Ele quer que nós tenhamos fé no nosso coração. Ele quer que nós nos posicionemos de modo que nós vivamos aquilo que Ele tem para fazer em nós e através de nós. Você crê nisso? Meu irmão, a vida desse moço nunca mais foi a mesma. Assim eu profetizo sobre a tua vida, que você nunca mais vai ser o mesmo. A tua casa nunca mais vai ser a mesma. A tua família não vai mais ser a mesma. Porque você ouve, você crê, você se posiciona debaixo da palavra de Deus. E Deus é fiel e justo para honrar a tua palavra na tua vida, na tua casa e na tua família. Nós cremos nisso. Aleluia. Nós vamos adorar e orar. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver algo novo. Vem visitar hoje aqui. Peça isso a Ele nesta manhã. Diga para Ele: eu quero conhecer mais de ti. Senhor, me ajuda a ouvir mais de Ti, a ler mais de Ti, a buscar mais de Ti, para que gere vida, esperança, fé no meu coração. Se posicione hoje, meu irmão. Se posicione hoje, minha irmã. Espírito Santo, declare para Ele. Espírito vem. Clame a Ele nesta manhã, diga: vem, 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 vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo.
de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Sabe, meus irmãos, aí a Bíblia continua contando que esses homens, então, depois deste milagre, eles começaram a ser endeusados por alguns daquela cidade de Listra. E eles rasgam as suas vestes, Barnabé e Paulo, e eles dizem: não foi Júpiter, não foi os deuses do qual vocês invocam que fez isso, pelo contrário, foi o Deus vivo e poderoso que fez. Que eu quero dizer com isso, que aquilo que Deus está fazendo na tua vida, aquilo que Deus está fazendo na tua casa, na tua família, Ele fará através de você, para proclamação do Evangelho. Foi a oportunidade que se abriu para que o Evangelho fosse ainda mais intensificado e anunciado na cidade de Listra, e pessoas fossem alcançadas. Meu irmão, aquilo que você está passando, enfrentando, vivendo, esse processo de transformação vai ser testemunho para a vida de muitos, e muitos serão alcançados pelo poder da palavra de Deus, por intermédio do Espírito Santo, naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Que você possa entregar tudo a Ele nesta manhã, que você possa se render a Ele nesta manhã e dizer: Senhor, obrigado, obrigado porque eu posso ouvir isso nesta manhã de domingo. Obrigado porque a tua palavra gera vida, gera fé, gera esperança no meu coração. E nesta manhã eu me posiciono para viver o sobrenatural, para viver o novo, para viver o milagre, para viver algo de sobrenatural que o Senhor irá fazer em mim, na minha casa, na minha família, nessa área que eu tanto preciso. Espírito Santo nos ajuda, Espírito Santo nos capacita, Espírito Santo nos enche, Espírito Santo renova em nós essa fé, pelo ouvir da palavra do Senhor, e nos ajuda, Senhor, a nos mantermos firmes no posicionamento no qual o Senhor está nos direcionando. Não nos deixa viver uma apostasia, um retrocesso espiritual, pelo contrário, nos ajuda a avançar, como Paulo vai escrever à igreja dizendo: não olho para as coisas que para trás ficam, pelo contrário, eu olho para a frente, eu caminho para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, porque o meu alvo é Cristo, o meu caminho está à frente. Eu vou continuar avançando, porque eu sei quem tenho crido, e que é poderoso para fazer o milagre. Espírito Santo nos ajuda, porque para nos levantarmos nos nossos pés, como esse homem fez, nós precisamos de Ti. Para nos posicionarmos em algo que talvez nós nunca tivemos nos posicionado antes, como esse homem nunca andou, ele precisou dar o primeiro passo. Há muitos que precisam dar o primeiro passo hoje. Há muitos que precisam, Senhor, caminhar sobre os seus pés hoje, mas que dependem totalmente do Senhor. Espírito Santo nos ajuda a caminhar em santidade, nos ajuda, Senhor, a nos posicionarmos debaixo daquilo que a Tua palavra nos ensina e nos direciona. Espírito Santo, sê com a Tua igreja, sê com o Teu povo, para que experimentemos e vivamos tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família, nos enche da Tua presença, transforma aquilo que precisa ser transformado, e nos ajuda para que vivamos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, e sejamos aquilo que o Senhor quer que sejamos, para a glória, para louvor e adoração do Teu santo e bendito nome. E você que crê comigo, diga bem forte amém, e aplauda Ele, em nome de Jesus.